Olá! No dia de hoje eu vou falar para você, mãe, que está procurando respostas. Será que seu filho é autista? Em maio de 2013, a Associação Americana de Psiquiatria lançou o DSM-5, o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Nesse manual, ele organizou os critérios para que um profissional possa diagnosticar uma criança, se ela está dentro do chamado transtorno do espectro autista, se a criança é ou não autista, para facilitar tanto um diagnóstico mais preciso, o grau desse autismo e aí favorecer as intervenções precoces. Segundo o CDC americano, na última atualização de 2018, para cada 59 nascimentos, uma criança vai ter diagnóstico de autismo, ou chamado transtorno do espectro autista, o TEA. Ela é muito mais frequente em meninos, são 4 vezes mais frequentes no sexo masculino. Então, para cada 37 nascimentos meninos, um vai ter diagnóstico de autista. E para cada 151 meninas, uma vai ter diagnóstico de autismo. É muito importante os critérios do DSM-5 porque ele favorece um diagnóstico precoce e preciso, favorece avaliar como esse espectro autista está se manifestando nessa criança no momento do diagnóstico. Ele é leve, ele é moderado ou ele é severo? E aí favorece a questão da intervenção precoce, que muda o curso dessa criança. Então o diagnóstico, ele é um norte para um início de intervenção e tratamentos. Normalmente quem fecha o diagnóstico são os médicos. Podem ser pediatras, psiquiatras, neurologistas. E em muitos casos, para se esmiuçar, será que essa criança está dentro de um desenvolvimento típico ou não? Eu peço uma ajuda, uma avaliação da neuropsicóloga. Então a neuropsicóloga ela consegue avaliar dentro da idade cronológica dessa criança, da idade dela, se ela está dentro dos critérios normais de desenvolvimento. Desenvolvimento motor está normal? Desenvolvimento de linguagem está normal? Desenvolvimento social está normal? Como é que é o QI dessa criança? 31% das crianças com autismo têm QI abaixo do normal, um QI abaixo de 70. 25% das crianças do espectro autista, o QI se situa entre 71 e 85. E 44% das crianças, o QI está acima da média, acima de 85. Não existe marcador genético, não existe marcador bioquímico. O diagnóstico ele é definido pelo comportamento. Então, a análise do comportamento dessas crianças e a avaliação, como é que ele está no contexto social da família, como é que ele está no contexto da escola, como ele se interrelaciona com os seus pares da mesma idade, as crianças da mesma faixa etária. Esses são dados muito importantes para o fechamento diagnóstico. O diagnóstico de autismo ele é um diagnóstico comportamental. É uma alteração do neurodesenvolvimento, não é uma doença. O cérebro funciona de forma diferente, as conexões cerebrais se formam de forma diferente. O cérebro social, as áreas do cérebro que trabalham as interrelações entre as pessoas, estão desenvolvidas de forma diferente. Não existe nenhum marcador, um exame que eu possa ir no laboratório fazer, um teste genético que eu possa fazer e que nesse momento me fale, essa criança por causa do marcador X é autista. Ele vai ser considerado autista ou dentro do transtorno do espectro autista por conta das suas alterações de comportamento. Então é muito importante vocês pais, profissionais, avaliarem como é o comportamento dessa criança para levar para o profissional de saúde, até às vezes em forma de relatório, o relatório da escola, o relatório da fonoaudióloga que essa criança não está conseguindo se desenvolver na fala, os relatos de casa dos familiares para poder contextualizar e facilitar esse diagnóstico. Então eu dependo da avaliação do comportamento para fechar o diagnóstico e dar uma direção para o tratamento dessa criança. Quais são os critérios, segundo o DSM-5, para a criança ser considerada do transtorno do espectro autista? Ela vai ter que preencher pelo menos 3 critérios. Critério A, que é o mais importante, é a dificuldade persistente na minha comunicação social.
no meu contato social com o outro. Essa comunicação ela já acontece falha no contato visual, ou eu não olho no olho, ou eu olho e já desvio rapidamente. Na fala, ou eu posso não falar, ou eu posso falar, mas usar essa fala de uma forma inadequada, não conseguir estabelecer uma conversa, de alguém perguntar e ter uma resposta, de alguém começar uma conversa e continuar esse diálogo, essa interação, essa vontade de se socializar, essa vontade de brincar com a outra criança, essa busca pelo outro. Essa interação que acontece, eu mostrar o objeto que eu estou brincando para outra criança entusiasmada. Então, existe uma falha na comunicação verbal e na não verbal também. Na não verbal, a criança tem dificuldade de entender, às vezes, as expressões faciais, as sutilezas, a emoção do outro. Então, você, mãe, pode estar super brava, mas para o seu filho nada mudou, porque ele não está conseguindo interpretar a sua face. A falha social é a falha mais importante, mais marcante e fundamental para uma criança ser considerada do espectro autista. De acordo com o nível dessa falha, nesse critério, eu vou ter uma criança mais ou menos social. E essa falha social, ela se traduz em dificuldade em fazer amizade, em estar inserido no contexto, em estar inserido no grupo. Eu não consigo sustentar relações sociais por conta dessa falha. No caso dos meus filhos pequenininhos, não tinham retorno do olhar, mesmo que eu chamasse, e às vezes eu me perguntava, nossa, será que eles estão escutando? Então eu tinha uma preocupação em relação à audição, porque era como se eu não estivesse ali. Às vezes eu estava fazendo micagem, careta, cantando música, nenhuma mudança na expressão facial. E em relação às outras crianças, era como se elas não existissem. Então eles podiam estar na escola, mas eles estavam isolados. E mesmo eles sendo gêmeos idênticos, levou muitos anos para que eles conseguissem enxergar um ao outro e começar a brincar juntos. Então eu tinha duas crianças que faziam as suas atividades separadas, idênticos e que não interagiam dentro de casa. Então isso nos marcou muito. O critério B, o segundo critério importante para fechar o diagnóstico: padrões restritos, rígidos e repetitivos de comportamento. Padrões motores de comportamento estereotipados, estereotipias, movimentos anormais do corpo, chacoalhar as mãos, chacoalhar os braços, saltitar, correr de um lado para o outro incessantemente, vocalizações, fazer sons associados a esses movimentos. Essa é uma das características dessas alterações motoras. Interesses rígidos, eu gosto das mesmas coisas. Então, eu gosto só do dinossauro, só da forma geométrica. Eu brinco alinhando esse brinquedo. Eu alinho, enfileiro os carrinhos, em vez de brincar com ele passeando pela floresta, pela estrada, eu vou brincar com partes do brinquedo, mas não com esse brinquedo como um todo. Insisto em fazer as coisas da mesma forma. Eu gosto que as coisas aconteçam sempre do mesmo jeito. Rituais, eu gosto de ir para a escola sempre pelo mesmo caminho. Se a mãe muda o caminho, eu me desestruturo. Eu gosto de sair pela mesma porta da casa. Eu gosto de alinhar as minhas roupas depois de tomar banho para colocar uma de cada vez. Isso faz parte dessa rigidez de comportamento, essa inflexibilidade que também é marcante nas crianças do espectro. As coisas dentro do universo deles têm uma lógica que devem ser feitas do mesmo jeito. Há uma repetição de padrões. Isso os mantém organizados. Quando eu fujo do padrão, eu me desorganizo. Também entrou no manual as percepções anormais sensoriais. Eu sentir o mundo de uma forma diferente de uma criança típica, de um indivíduo típico. O som pode me incomodar e eu ter que tampar as duas orelhas e tentar me proteger, porque aquilo chega a ser doloroso. A sensação tátil pode me incomodar e eu não querer que ninguém me toque ou ter dificuldade com textura. Ou ao contrário, eu preciso muito de toque e aí eu vou buscar abraçar as pessoas, as crianças e às vezes de forma inadequada, porque é uma necessidade sensorial minha. Alterações sensoriais de equilíbrio em que eu vou ficar rodando, gostando de ver objetos que rodam, ou
aversão a qualquer coisa que ponha o meu equilíbrio em prova. Ficar, por exemplo, em pé numa cama elástica me gera muita instabilidade, eu não consigo, eu vou entrar engatinhando, porque ficar em pé é muito difícil. Enfim, as questões sensoriais, auditiva, sons, o olfato, sentir cheiros fortes, cheirar as coisas, colocar os alimentos próximos do nariz, aversão a cheiros, táteis, como eu sinto esse toque, como eu sinto essa textura, a proprioceptiva, como eu sinto a relação do meu corpo em relação a esse ambiente todo, a vestibular, essa minha sensação de necessidade ou não de movimento, de rotação, fazem parte do manual de 2013. O último critério, o critério C. Todos esses sintomas, eles têm que ter se manifestado até os 3 anos de idade. Então, as características do transtorno do espectro, elas já são evidentes até os 3 anos. A maioria já está muito clara com 2 anos de idade e já existem sinais até em bebês. Existe um teste chamado eye tracking, em que você coloca a mamãe fazendo uma série de micagens na frente do seu bebê e esse bebê tem o olhinho rastreado para ver onde é que vai o olhar do bebê com a mamãe fazendo as caretas, os sons, as coisas que normalmente os bebês gostam. E dependendo de onde esse olhar fica na mamãe, eu posso determinar um risco maior do transtorno do espectro autista. Então, normalmente, o eye tracking de um bebê típico, ele vai ficar os pontinhos de visualização da criança aqui nessa região. E de uma criança atípica, vai ficar aqui. O olhinho dele vai se situar nessa parte de baixo. Então, eu perco toda a característica emocional da face humana, porque os nossos olhos transmitem muitas emoções. Então, as manifestações, elas têm que estar presentes logo na primeira infância, até os 3 aninhos de idade. E, em alguns casos, as características podem não ficar claras por falta de demanda social. O que é isso? Se é uma criança que é filho único, fica dentro de casa, fazendo aquilo que gosta no cantinho, alinhando seus objetos, quietinha, fazendo seus sonzinhos quietinho, mas esse adulto não tem experiência de desenvolvimento típico, é o primeiro filho. E essa criança também não tem uma demanda social, pessoas interferindo, outras crianças interferindo nesse contexto, pode ser que não fique claras as características do transtorno, porque ela não está sendo desafiada no social e na vida cotidiana para mostrar essas manifestações. Então é importante que eu coloque a criança em parquinho, em festas, nas atividades sociais da família. Eu coloco ela nos ambientes onde as características vão aparecer. Porque se ela ficar na zona de conforto e no mundo dela favorável, provavelmente essa criança vai ter um atraso no diagnóstico. Importantíssimo entender que eu preciso ter todas essas características caminhando juntos. Então não basta ter apenas um atraso de linguagem. Se essa criança é super social, se essa criança não tem alterações de integração sensorial, se essa criança não tem alterações de comportamento, aqui eu tenho um atraso de linguagem, que podem ser outros diagnósticos. Então, para fechar o diagnóstico, o profissional vai usar esses 3 critérios, o A, o B e o C. Eles sozinhos não fecham o diagnóstico, é o conjunto deles que vai fechar esse diagnóstico. Então, é importante que a observação comportamental que fecha o diagnóstico, não é nenhum marcador. E uma vez que você consiga fechar, é hora da intervenção. Então, vamos pôr essa criança para trabalhar suas dificuldades, para gerar habilidades e modificar esse caminho, que não é para ser um rótulo, é para ser um começo de intervenção precoce. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber os nossos novos vídeos. É muito importante compartilhar, curtir, para que essas informações cheguem para as mães que estão buscando, aquelas que já têm diagnóstico e aquelas que ainda não têm diagnóstico.